E eu pensei em trazer algo que vocês não viram antes, né? Que é falar sobre negócio, que é falar sobre uma nutrição que muitas vezes passa despercebido pelo próprio nutricionista e que no começo da minha carreira eu tive que aprender tudo isso e vou hoje passar aqui um pouco da minha experiência para vocês. Então, um ponto muito importante que você deve ter como nutricionista é você fazer dieta. Se você não faz dieta, você não vai saber o que seu paciente está vivendo. Então ele vai falar muitas situações que você nunca resolveu, então como é que você vai ajudar ele? Você só imagina, ou você só aprendeu. Mas quando você vive o processo, é algo totalmente diferente. Você vai dar conselhos pessoais para esse paciente. E aí sim ele vai, sentir confiança. E foi em cima disso que eu comecei, né? Comecei a estudar sobre nutrição. O meu pré-vestibular foi péssimo, eu era um dos piores alunos da turma. Fiquei dependência em 2 disciplinas, quase que não passava, implorava para o coordenador para não me reprovar. Por quê? Eu estudava muito nutrição para resolver um problema meu. Então, passava noites viradas, lendo fórum, toda a revista que tinha suplementação eu lia, porque eu queria resolver. Minha mãe era muito resistente em relação a isso, né? Naquela época, ir para o nutricionista, ainda mais você, 17 anos, não, você não vai fazer isso, não. Meu filho é normal, você vai ser ou médico ou advogado. Era mais ou menos o que todo pai imagina para o filho. E você falar que, nutrição... E aí ela foi, mas aí aceitou, me apoiou e me apoia até hoje, tem orgulho de mim, né, meu pai e minha mãe. E foi daí que eu comecei a desenvolver isso no curso, né, fiz nutrição, comecei a estudar cada vez mais, queria mudar cada vez mais. E aqui é um pouco da minha trajetória, isso aqui foi com 17 anos, né, bem magro e com sobrepeso leve. Daí já foi ali no curso e depois na minha primeira competição, que eu participei de fisiculturismo aos 21 anos no curso de nutrição. Então essa base prática de aplicar tipos de dieta diferentes, você fazer um off-season, de você fazer uma dieta de canto e passar fome por vontade própria, né? Muitas vezes se alimentar sem você sentir fome, me deu a base necessária para eu conseguir entender cada perfil do paciente. Então eu consegui desenvolver as habilidades teóricas que eu adquiri durante a minha graduação, porque eu vivia e praticava aquilo em mim. Então isso me trouxe uma base muito forte que fez eu ter excelentes resultados e saber resolver cada problema de cada paciente que eu atendia. Isso foi gerando excelentes resultados, né? Antes mesmo de eu me formar, eu falo isso errado, né? Eu já fazia dieta para algumas pessoas que me pediam, né? As pessoas viam o resultado em mim. Então isso é algo que é tão importante também para você. E se você já tem um resultado em você, automaticamente as pessoas vão até você querer dieta. É ou não é? Então, isso é uma prova que, mais uma vez, você precisa treinar, você precisa fazer dieta, você precisa ser o seu produto antes dessa pessoa querer lhe comprar, certo? E aí a vida foi passando, né? Foi evoluindo. Aqui foi uma outra competição, um físico horrível. Aí, depois de um tempo, né, eu comecei a finalizar a graduação. E assim que eu terminei a faculdade, não tive consultório, né? Eu tive que fazer uma consultoria online, né? Que muitas vezes hoje o nutricionista eu tenho que fazer uma consultoria online. Ele vai primeiro para o consultório e depois ele pensa em fazer online, para ele se libertar do consultório. Então, quando eu comecei na nutrição, eu não tinha consultório, fazia online. Isso me deu uma base muito forte, porque depois foi só migrar. As pessoas que estavam no meu online, eu já fazia um valor melhor se era presencial. E aí eu tinha 2 ofertas, você quer comprar online ou você quer comprar um presencial? E daí eu diversifiquei o meu ticket e isso me deu 2 ofertas diferentes para 2 públicos, um público mais classe A e também tinha uma oferta para um público mais baixo. Isso fazia com que eu tinha uma rentabilidade muito melhor, né? Aí eu fui montando, né? E o que eu tinha sempre em mente, né? Poxa, eu não tenho meu consultório, mas eu vou começar a fazer ele. Pedi a meus pais com muita ajuda, eles me deram uma sala comercial, mas falaram, agora é com você que vai montar. E eu não tinha noção nenhuma da vida, né? De como isso seria difícil, de você, eu não sabia, mas, por exemplo, uma mesa dessa de mármore, eu não tinha noção de quanto era. Então, vai ser fácil, vai ser tranquilo. Eu demorei 7 meses para conseguir construir esse consultório. Eu lembro muito bem de dividir coisas em 12 e todo mês trabalhar e não ganhar nada para eu conseguir pagar. Né? Porque eu tinha um sonho lá na frente, mas eu precisava materializar isso de alguma forma. Eu precisava colocar uma água embaixo da minha bunda para me forçar a chegar lá. Então, se eu não fizesse isso, provavelmente ia ficar numa estagnação, eu ia ficar acomodado, né? Eu não, aqui tá tranquilo online, não vou.
Então eu me forcei a fazer isso. Eu peguei e comprei o mais caro que tinha, que era para eu não conseguir desistir, que foi essa mesa. Eu lembro que eu paguei R$ 9.000 só na mesa e não fiquei com mais nada. Aí eu, agora? Meu Deus, vou ter que comprar o resto. Aí depois eu comprei a cadeira, depois eu comprei o armário, depois comprei o lustre, e foi montando, e daí surgiu um consultório, né? Que quando eu comecei a atender, eu já comecei a atender cobrando R$ 400. Porque eu tinha um consultório que parecia R$ 400, que mais na frente eu vou falar da importância de você parecer caro para você conseguir cobrar caro. Você não vai conseguir cobrar caro a um cliente se você nem parece que você é caro. Ele quer dar o valor ao que ele acha que tem valor. E o que uma pessoa acha que tem valor? O que parece ser caro. Então você precisa ter essa imagem para você chegar num ticket mais alto de um cliente mais premium, né? Porque existe esse público. Às vezes é porque você não conhece ainda, mas ele existe, tá certo? E aí a gente foi evoluindo, foi crescendo, né? Calma aí. Vamos lá. A gente foi evoluindo, foi crescendo, cada vez mais eu via que o que eu sabia sobre nutrição e o que eu estudava no dia a dia, às vezes não era aplicado no consultório. Eu recebi um paciente que não estava pronto para uma suplementação, né? Eu fiz minha graduação, não foi na UFRN, essa aqui é a primeira vez que eu fiz na UFRN, para vocês terem noção. Eu nunca entrei aqui e nunca fiz nada relacionado à federal. A minha graduação foi na UNP, né? Uma faculdade que não me preparou para o mercado de trabalho. E assim como a de vocês, ela não prepara. Quando vocês se formarem, vocês vão ver que a realidade é totalmente outra. O mundo mudou, né? Aquele momento em que você via uma pessoa indo para o consultório, né, e esperando os pacientes, já passou, né? Ninguém mais atende, pelo menos médico e nutricionistas, através de plano. As pessoas até perguntam, aceita plano? Mas vocês sabem quanto um plano paga para um nutricionista? Alguém tem noção aqui? Pode falar alto. R$ 30. Como é que você vai atender uma pessoa por R$ 30? Você vai pagar o combustível para você ir lá? Entende? Então, se um médico ganha 70 e ele recebe com um mês, como é que você vai fazer uma avaliação, uma anamnese, entregar um cardápio, ajustes? Não tem como, galera. Não tem como. Então, se você não se atualiza, se você não entra para esse novo mercado, que é o que eu vou apresentar para vocês, você vai ser mais um nutricionista que vai se formar e vai botar o CRN na gaveta e vai fechar. Não tem escolha. O mundo mudou. Hoje as coisas são digitais. A maior avenida do mundo é a internet. Então, só depois que eu comecei a entender isso e enxergar isso como uma realidade absoluta, foi que minha vida realmente começou a decolar. Entende? Hoje eu tenho 26 anos, né? Algumas pessoas pensam que eu tenho muito mais porque eu tenho uma postura de uma pessoa mais velha. Mas para você cobrar caro, você tem que parecer alguém com experiência. Então eu pensei, por que não mudar a minha imagem? Já que eu parecia um adolescente. Eu antigamente era fisiculturista e só andava de regata, a barreta. Não é preconceito, é porque eu tenho um objetivo. Eu quero ser bem sucedido. Então qual é o mecanismo que eu vou chegar até lá? É dessa forma. E daí eu fui fazendo o quê? Network. Como é que você faz network hoje em dia? Se conectando a pessoas que são melhores do que você. Então, se eu estou em uma mesa de amigos, em que nessa mesa eu sou a pessoa que menos sabe, eu tenho que subir para uma outra mesa. Porque nessa outra mesa é que realmente eu vou conseguir me conectar com pessoas que têm maior QI do que eu e dessa forma eu vou conseguir evoluir mais. E uma das formas mais baratas de você conseguir um network mais forte é você ir treinar, por exemplo, em uma academia melhor. Automaticamente, quem tem maior poder aquisitivo, ele tem sim maior inteligência. Então eu fiz isso, implorei para o meu pai, disse, pai, me matricula lá na Pulse, é uma academia muito boa que vai inaugurar. E eu lembro que quando eu fiz a matrícula, não tinha nem a academia ainda, era só o teto. Eu paguei R$ 190 num plano anual. E isso ia inaugurar 3 meses. Então eu já pensava, poxa, aqui eu tenho certeza que vou fazer novos amigos, e desses novos amigos vão ser boas parcerias. Dentro dessas parcerias eu conheci Chicão. Alguém aqui conhece Chicão? Chicão Vasconcelos? Não? Ninguém conhece? Conhece, olha aí, ó. Chicão é um dos melhores personagens aqui de Natal. E ele tinha uma loja de suplementos lá em Natal, na Pulse, que chamava Planet. E o que eu fazia? Pai, me deixa mais cedo, que eu vou passar o dia lá. O que eu puder ajudar esse cara, eu vou ajudar. Eu parecia um pentelho. Para onde ele ia, eu ia atrás. O que ele falava, eu perguntava. Por que disso, por que aquilo. E foi daí que eu fui criando vínculo, criando amizade com intenção. Vocês têm que entender que as coisas não vão cair do céu. Você tem que ir lá conquistar. Você tem que ir buscar o seu destino. Entende?
E foi assim que eu consegui mudar a minha vida, né? Comecei a atender cada vez mais, comecei a conhecer mais pessoas. Eu lembro que na pandemia todo mundo estava parado, eu disse, não, vamos pegar depoimento do paciente. E foi daí que eu comecei a investir mais forte ainda no audiovisual. Hoje vocês estão vendo ali aquele rapaz, ó, é o Yuri. Ele foi quem deu a mim, né, essa oportunidade que é acreditar no trabalho e fazer um preço mais bacana, digamos assim. E foi daí que a gente conseguiu decolar e está fazendo conteúdo em alta qualidade até hoje, tá? E aí eu comecei a atender cada vez mais, melhorando, né? Pronto. E através disso a gente vai construir hoje, né, essa tão sonhada liberdade. Esse sentimento do nutricionista de que, pô, vou me formar, vou ter um consultório, né? Isso é uma coisa ultrapassada e totalmente desnecessária, na minha opinião. Se hoje eu tivesse me formando em nutrição, eu não investiria mais em um consultório. Eu acho que você pode fazer o seu dinheiro voltar muito mais rápido e com bem menos investimento e ganhando muito mais e tendo liberdade geográfica, acima de tudo. Já pensou morar onde você quiser? Pois é, a internet permite isso. Sendo que você precisa aprender sobre a internet para que isso funcione, certo? E foi daí, né, que eu pensei em, pô, esse conhecimento todo que eu tenho não pode ficar parado. Daí a gente, meses atrás, né, Rafael, pensamos, vamos dar uma mentoria para o pessoal da UFRN. Tinha como meta esse ano começar a palestrar e inaugurar uma clínica, e esse ano, já, se Deus quiser, a gente já conseguiu fazer isso e estamos aqui, porque a gente planejou para estar aqui. Foi ou não foi, Rafael? A gente planejou. Então, quando você planeja as coisas, você consegue, né, ter noção de onde é que está o seu alvo para você alcançar. E assim a gente foi evoluindo e criamos a mentoria em que a gente vai ensinar essa nova geração de nutricionistas a ter mais liberdade, como ganhar 10 mil por mês, como converter seguidores em pacientes através dessa ferramenta sensacional que é o Instagram, tá certo? E aí a gente começa como, né? Qual é o maior erro, na opinião de vocês, em relação ao estudante de nutrição? Vocês conseguem já identificar isso? Qual é o maior erro que um estudante comete? Alguém dá uma palhinha e fala alguma coisa para a gente interagir? Acho que é interessante isso, né? Pode falar. Isso, essa aí, acho que você estava na aula lá, né? Olha aí, o maior erro do profissional que estuda nutrição é deixar esse conhecimento que você adquire parado, né? Quando você começa a botar em prática, a ter que ensinar, digamos assim, através da sua rede social, você pratica isso e isso é muito melhor absorvido no seu cérebro. Você começa a ter um nível de aprendizado diferente, porque você aprende para ensinar. Então você reforça isso 2 vezes, certo? E um outro ponto é o quê? Você não ter um alvo, né? Você não tem um objetivo. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve. Eu tinha muito isso no começo. Eu pensava, poxa, quero fazer o máximo que eu puder. Mas se você não consegue definir onde é que é a sua linha de chegada, como é que você vai traçar um plano para que isso chegue e aconteça? Você vai ficar aleatório. A sua rotina vai ser aleatória. Toda hora você vai querer uma coisa mais importante, isso aqui é melhor, não, aí larga e faz outro, e você não vai ter, né? Você não vai saber o que deu certo cada mês, você não vai saber as métricas, né? Uma ferramenta muito forte que é o Instagram, ele fala isso para você. Ele diz as suas métricas, ele fala o que está dando certo. Mas às vezes a gente está só de um lado da tela, do lado do consumidor, aquela pessoa que perde tempo. E você, como profissional, você tem que decidir qual é o lado que você quer estar. Você quer ser uma pessoa que transmite conteúdo ou que perde tempo e consome, né? Então, se você é um profissional da nova geração de nutricionistas, você já imagina que precisa produzir conteúdo para que você não esteja pagando ou consumindo. Você produz. As pessoas que lhe compram, as pessoas que têm que perder tempo com as suas informações. E é o que a gente vai falar melhor e mais a fundo hoje. E aí, estão preparados? Ansiosos? Gostando? Vamos nessa, hein? Então, primeiro de tudo, eu vim aqui para fazer algo diferente, né? Então eu quero que vocês anotem, tá, essas informações e que coloquem em prática. Porque se vocês vierem aqui só assistir e não fazer, não valeu a pena ter vindo. Não valeu a pena, né, ter passado essas informações. Isso aqui é o que há de mais precioso hoje em dia, o que vou passar na minha mentoria individual. Algumas pessoas aqui já compraram, né, que vão entrar. E a gente vai ensinar você a como achar essas metas, né? Como você traçar esse plano. Então, o que você... Eita, bexiga.
Qual a sua meta de salário no primeiro mês de formado? Alguém tem aqui uma noção do que eu gostaria de ganhar quando começou a faculdade, ou vocês não pensaram nisso? Fala aqui para mim alguém, por favor. Mais alto, pessoal. Ninguém? Vou falar sozinho, ninguém quer participar? Então tá, vamos lá. Então, eu não tinha uma meta muito grande, né? Para mim, 5 mil, pô, tava ótimo. Morava com meus pais, pagava só academia, comida. É ou não é, Igor? Tá ótimo, né não? 5 mil? Eu pensei que era só isso que o nutricionista ganhava. Quando é que ganha num concurso? No máximo isso, né? Então, não. Se essa aqui é o teto, eu vou me conformar com isso. E eu não sabia o poder que a rede social tinha, o poder que a nutrição tem. Hoje eu vejo isso e quero passar isso para vocês. O poder que a nutrição tem. E o que fazer para acontecer, né? Você tem que saber o que fazer todos os dias para que esse resultado chegue. Qual o maior erro para isso não acontecer? Você ficar parado. Você não se mover, esperar com que as coisas aconteçam. Mas deixa eu te falar, não vai acontecer nada, viu? Se ficar parado, vai acontecer que nem a maioria dos nossos amigos, né, da nutrição, que fizeram a faculdade preocupados mais com a formatura do que realmente como ela iria atender. A banda, cara, eu não fui nem lá pegar esse canudo. No outro dia eu peguei, onde é que assina aqui para eu atender amanhã? Porque já tava a gente aqui, ó, batendo na minha porta. Entendeu? Galvão, calma, pô. Fila, entende? Eu já gerava esse sentimento nas pessoas. As pessoas pediam para eu atender. Eu disse, calma, tem que ser escondido, assim não vai dar certo. Entende? E é esse sentimento que você tem que provocar através da sua rede social. Todo dia, se você oferece conteúdo gratuito de alto valor que transforma a vida delas, você aumenta a consciência sobre você. Ela começa a entender que precisa cada vez mais de você. Então é isso que você tem que fazer na sua rede social. E não ter medo do amigo, virou blogueiro. Agora posta história todo dia do que come. Meu amigo, quem vai decidir o seu destino é você. Se você se preocupar com o que as outras pessoas pensam sobre você, é o destino que elas querem para você que vai acontecer e não o seu, certo? Então, primeiro ponto, vamos lá. Vamos definir no papel aí qual é o objetivo que vocês querem de meta salarial, tá? Eu vou dar um exemplo aqui no final, mas é bom que vocês tenham os seus objetivos, né? Para a gente começar a construir isso. Se eu falo e vocês não anotam, não escrevem, isso não vai ser fixado. É importante isso, tá certo? Então defina a sua meta salarial, tenha uma rotina planejada. Eu vou ensinar isso aqui para vocês também, como ter uma rotina planejada, certo? E tenha um plano de ação e execute, né? Você precisa saber todos os dias o que você vai fazer. Quando você sabe o que você vai saber, quando você faz um planejamento, né? Na noite anterior, poxa, isso aqui vai ser assim, esse assado, é muito mais provável que isso aconteça. Se você acorda na segunda-feira, meu Deus, eu vou fazer rios, vou fazer qual que eu posto, você não vai fazer, você não sabe como fazer. Então você tem que planejar as coisas para elas começarem a acontecer, tá certo? E a gente vai fazer vários exemplos aqui hoje e vocês verem como isso é poderoso e é possível você ganhar 10 mil sim assim que você se formar. Antes de mais nada, a gente tem que ter planejamento, certo? Então, planejem. Indico muito que vocês vão na livraria, comprem um planner, né? 30 dias, espaços grandes para você conseguir grifar, colocar lá um asterisco do que você vai fazer cada dia. E em cima disso, você vai olhar, antes de você começar o dia, o que você vai fazer e você vai finalizar. Tá certo? Então, para a gente conseguir visualizar isso muito melhor, eu pensei, não, vou fazer com eles algo muito melhor. Vou colocar na prática, vou pegar na mão e dizer, é assim que faz. Não tem como dar erro, tá, galera? Então, se quiser copiar, ainda vai dar certo, tá certo? Aí eu pensei, não, estou se formando agora, não vou atender muito. Vai ficar muito puxado. Eu, quando comecei, atendia um no máximo, ficava morto. E você, Rodrigo? Atendia quantos um dia? Às vezes dava 2, eu tava rouco já. 2 já estava rouco. Minha mulher começou a atender, ela, meu amor, como é que você faz isso? Ela não é. Porque é cansativo. Então você tem que começar, devagar, para você ir aumentando. Hoje eu consigo atender 8 no dia, mas se eu fosse lá, meu amigo, eu acho que eu não estava nem vivo quando eu comecei. Porque é muito cansativo. Você falar por 8 horas com uma pessoa, o dia inteiro falando de comida, comida, comida. Chega em casa e fica, homem, pelo amor de Deus, não fala de comida, não. Bota qualquer coisa aí que eu vou... Entendeu? Então a gente vai fazer isso aqui. Acabou de se formar, fazer uma rotina tranquila. Final de semana, lazer, tá certo? Segunda e sexta, dias de produtividade, dias em que você vai procurar conteúdos para você produzir. E dias que você vai gravar conteúdos, dias que você vai falar com pacientes. É off consultório,
tá certo? E os outros dias, terça, quarta e quinta, você vai separar 4 horas do seu dia para atender, tá certo? Você vai abrir uma agenda e vai colocar, eu quero 4 horas nesse dia, 4 nesse dia, porque se você começar pelo menos num cowork, você consegue alugar um turno. E se você quiser fazer videochamada, você economiza ainda mais. Mas você tem os dias que você atende as pessoas. Se você não impõe isso para elas, se você não educa o cliente em relação a isso, vai terminar que a sua agenda vai ficar doida. Você vai ficar um atende de manhã, a outra na sexta de noite. Aí você fica, caramba, como é que eu vou, né? Minha rotina vai acontecer, que horas eu vou treinar, que horas eu vou fazer minha alimentação. Isso são princípios básicos da vida. Você não pode deixar o seu trabalho lhe consumir. Porque se você é nutricionista, você tem que fazer o que você sempre fez, que é treinar e fazer dieta. Isso é o primeiro pilar. Você não pode abandonar isso, porque depois você vai ficar aquele nutricionista fim de carreira. O cara gordo, só faz atender e não pode, você é o seu cartão de visita. Você tem que transparecer saúde e atividade física. O cara tem que olhar para você, meu amigo, esse cara aqui, ele é foda. Olha só o abdômen dele, olha quanto ele corre, olha como ele fala sobre... É isso que vocês precisam ser, para você conseguir não ter aquela... É muito chato, né? Você tem um paciente que pergunta tudo. Por que isso? Por que aquilo? Se o cara olha para você, ele vê o resultado, ele não vai perguntar. Ele tem certeza. Ele vai pagar e vai pagar sorrindo. Entende? Então tem que ser isso, tem que ser muito bem planejado e você precisa ter isso amarrado no que você vai trilhar durante a sua semana. Então a gente definiu isso aqui, 4 horas por dia. Eu coloquei para vocês que nessas 4 horas por dia, vocês iriam começar atendendo 2 horas em cada paciente. Por quê? Quando você faz um atendimento e logo após você faz a dieta, você está com tudo fresco na memória, certo? E quando você está com as coisas mais claras, ou até com um paciente na sua frente, você consegue já finalizar esse atendimento e gerar um valor muito maior do que outros nutricionistas, que faz o atendimento, leva o trabalho para casa, às vezes quando manda a dieta não tem nada a ver, né? Porque as informações foram embora, ou não pegou algum detalhe. Então na consulta você consegue em 2 horas atender essa pessoa, fazer o plano na frente dela, então é um outro valor que você vai propor. Olha aí, caramba, fui no nutricionista que ele no final da consulta ele entrega a dieta. Olha só que maravilha. E foi desse formato que eu comecei a atender. Eu fazia o atendimento e já entregava ao final. E aí a gente coloca uma meta semanal de 6 atendimentos. Fala pra mim, é tranquilo, não é? 6 atendimentos só? Então vocês vão conseguir também, tá? 24 pacientes vai ser a nossa meta. A gente tem que alcançar essa meta. Ah, Matheus, mas você tá falando aí é fácil. 24? Como é que eu vou arrumar 24 pessoas para atender no mês? Calma, galera. Eu tô aqui e vou ensinar tudo para vocês. Vamos lá. Isso é o que você iria fazer para você contabilizar quanto você teria que cobrar. Tá certo? É uma matemática básica. Então, um nutricionista que não tem nem isso, poxa, peraí, né? Onde você quer chegar? Então, você calcula o que você quer fazer para você chegar nesse número final, que é os 10 mil que eu coloquei para vocês. Então, pensando nesse formato, você teria que atender o quê? 24 pacientes, sendo que você vende a sua hora. Hoje, para você contabilizar quanto você ganha, você vende a sua hora. A gente conta por hora, né? No mundo financeiro, quanto é a sua hora? Né? Então, se você tem 2 horas, você iria ganhar por hora R$208. E ainda tem nutricionista que faz retorno. Então, ele recebeu na primeira, mas na segunda ele não recebe. Então, ele começa a ter uma agenda que ela está se enchendo de pessoas que pagam e pessoas que não pagam. Mas se você fizesse um formato em que sempre você atendesse e recebesse. Foi assim que eu pensei lá atrás. E eu estou passando esse ouro aqui para vocês. Como é que eu vou fazer uma oferta assim? Em que eu vou só receber primeiro os pacientes e ganhar com eles. Porque o trabalho que eu estou em casa é o quê? É o WhatsApp. É mais rápido. É 5 minutos. Mudaria a dieta. Manda uma mensagem. Mas ele na sua frente você não consegue atender mais ninguém. Então a gente tem que abrir espaço na agenda para conseguir atender mais pessoas e ganhar mais com isso. Então, que uma oferta mais prática para vocês colocarem em ação. Daí eu pensei, a nova era de nutricionistas pensa dessa forma, né? Cada consulta é única, entrega da dieta ao final da consulta, então você vai ter um outro formato de valor em que essa pessoa vai perceber o seu acompanhamento, né? Uma pessoa que vai numa consulta e recebe a dieta ao final, ela não quer ir em outro nutricionista, ela quer a dieta no final. Então você gera esse sentimento nele de necessidade, certo? Você vai fazer ele necessitar de você. Quando você está em um ambiente melhor, você não quer ir para um pior. Quando você troca o seu carro e vai para um carro tal, você não quer descer esse carro. Você quer ficar dali para cima. Quando você vai numa academia,
Você não quer ir para aquela de bairro que você começou, você quer ficar lá. Então é natural das pessoas isso. E é esse sentimento que você vai colocar nele. E aí você começa nesse formato. Uma consulta única, você ancora esse preço em R$400. Para forçar ele a achar vantagem em você ter um plano de 3 meses. Porque aí você mostra para ele dividindo no papel. Entende? E aí você vai ter, nas 3 meses você vai gastar 200 por mês. Fica muito mais vantagem. A gente vai fazer uma consulta inicial e você vai ter 3 meses de acompanhamento. Olha só, você vai ter a certeza da sua evolução. Por quê? 3 meses é o tempo necessário que a gente precisa para evoluir o paciente. Ninguém muda em 30 dias. Então, se você já deixa claro ali na hora do fechamento, né? Porque no começo você que vai vender para o seu paciente, ele vai sim fechar. Você não deixa ele sem escolha. Mas se ele quiser só um mensal, ele vai ter uma oferta e vai pagar mais caro. Tá certo? Então, anote aí. Uma consulta inicial e 3 meses de acompanhamento. A cada mês você manda um formulário, ele preenche, manda as fotos, né? E você atualiza essa dieta, dá um feedback para ele como ele foi, tira as fotos, né, Rafael? Faz uma montagem, você evoluiu aqui, e aí ele vai ficar grato, ele vai ter aquele sentimento. Porque você não precisa avaliar ele todo mês para dizer que ele evoluiu ou não. Ele sabe que ele evoluiu ou não. Ele sabe que a roupa dele diminuiu, ele sabe quando ele está se sentindo mais forte. Então são esses tipos de pergunta que você faz no formulário que reafirmam o poder que a sua dieta fez para ele. Então, se você fez esse feedback com o cliente, ele, poxa, valeu a pena. Olha só como você está reforçando para ele, como ele mudou. E aí você parabeniza ele. Olha só, caramba, fantástico, você evoluiu demais, estou muito feliz. O paciente, ele quer isso, ele quer a sua atenção. Ele quer uma pessoa correndo com ele. Então, não seja esse nutricionista que não se importa. Porque se você não se importa, ele não vai se importar com você. Você tem que ter uma visão empreendedora para que esse negócio ele cada vez cresça e você ganhe mais. Quanto mais você ganha, mais feliz você vai ser. Não venha com esse papo de que dinheiro não traz felicidade. Traz muita. Você faz coisas incríveis. Então é isso que eu quero ensinar para vocês, certo? Uma jornada por mês, são 3 planos entregues, né? Uma consulta no final para apresentar os resultados, isso aqui é poderoso, viu? Por quê? Quando você faz essa apresentação de resultados, você não está entregando outro cardápio, mas você está mostrando a ele quanto ele evoluiu com você. E aí você pode ter nessa última consulta, uma nova de mais 3. Olha o pulo do gato. E aí, está fazendo sentido para vocês? Muito bom, vamos lá. E aí, o que a gente tinha pensado em 24 pacientes, começa a virar bem menos, só o número ficando mais fácil de atingir. Você tem que pensar que em um mês, você vai ter que ter 17 pacientes. Então você mira esse alvo, né? Pô, fechei mais um, risca lá. Fechei mais um, fechei mais 3. E aí você, caramba, 10 mil, eu consigo. Isso reafirma você, essa força que você tem. E aí você pensa, poxa, 600 está barato. E foi assim que eu pensei, 600 está barato. E aí a gente vai evoluindo, quanto mais pessoas você tem, mais caro fica a sua hora. Certo? Vamos lá. E aí, pessoal, quero a ajuda de vocês. De qual lado vocês estão? Fala pra mim. Estão do lado da era digital, do nutricionista que perde a vergonha, que quer ser nutricionista de renome, de sucesso, que atrai os pacientes, ou aquele nutricionista que fica sentado ali de trás do computador, atendendo o plano, vendendo a sua hora barato? É o outro lado que vocês devem estar. E como é que a gente vai fazer isso, Matheus? Você falou só de número, não falou como é que faz? Como é que eu vou fazer? Calma, vamos fazer agora. Eu vou fazer com vocês. O mais importante que vocês precisam saber é que o Instagram é uma máquina de fazer dinheiro. Se você não está fazendo dinheiro ainda, é porque você não sabe como usar ele. Então você tem que botar na sua cabeça, eu preciso aprender essa desgraça. Porque o mundo é isso. Toda hora você vê uma pessoa que está com o celular na mão. Ó. Aqui, ó. É ou não é? Você mesmo. Todo mundo está aqui, ó. Celular. Você fica. Então é lá que você tem que estar. Entende? É lá onde você tem que mostrar o valor que você tem. Por isso que eu digo, não precisa ter um consultório. O consultório é bom, vai fazer você ter uma autoridade, né? Mas não é necessário. Se você tem um ambiente de trabalho bacana que você consegue atender por videochamada, você vende o seu produto. Você consegue na rede social parecer com quem você quiser. Basta você se organizar e fazer isso de maneira estratégica, certo? Primeiro de tudo, você é nutricionista, faz faculdade, né? Você tem que saber se posicionar, onde você quer chegar. A gente definiu já a meta salarial, já definiu qual o nicho que você vai trabalhar. Agora você utilizar a sua rede social de forma estratégica. Colocar nela lá o nome de nutricionista. Por quê? Fica muito mais fácil alguém lhe achar. Olha só, a gente tem o amigo Igor, né? O nome dele é Igor, assim como tem vários Igors.
Então, se você conhece alguém que é Igor e nutricionista, é muito mais fácil você lembrar que conheceu aquela pessoa que é nutricionista, mas não lembra o nome dele. Então, só por isso já é uma vantagem você ter no seu nome Igor nutricionista, porque não vai lembrar o sobrenome. Igor Menezes. Quantos Igor Menezes tem? E lembrar Menezes. Mas ele lembra de Igor que é nutricionista. Então, quando ele bota no Instagram, ele acha mais fácil e só por isso você vai ter a facilidade de ter mais um seguidor. Tá certo? Depois vou explicar para vocês o porquê de ter mais seguidores e escala, né, de funil de vendas. Vamos lá. Então, nome nutricionista e o seu nome na profissão. A gente precisa ter também, na figurinha ali do seu Instagram, algo minimamente profissional, né? Eu ia colocar um vídeo aqui, depois eu posso passar para vocês, de como você fazer uma foto minimamente profissional num vídeo básico do YouTube. Você vai botar no YouTube, como ter uma foto minimamente profissional sem pagar nada. E vai ter lá uma série de vídeos explicando a você usar o seu smartphone e você criar essa foto minimamente profissional. Porque quando você está passando ali na timeline e as pessoas veem aquela fotinha, é muito mais fácil e intuitivo ela perceber o seu rosto. Então você tem que ter o seu rosto, aquilo ali, para você atrair mais pessoas e ela conseguir clicar naquele botão dos stories. Isso aqui é uma junção de várias estratégias que somam um grande resultado, tá certo? Tem a foto, tem o nome. E outro ponto importante que é, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, você primeiro precisa parecer que você já é. Quando eu virei nutricionista de fato, eu não me parecia um profissional de sucesso. Eu digo sucesso não porque ganhar bem ou nada disso, mas porque eu sou feliz com a vida que eu tenho. Eu sou feliz em atender e ver meus pacientes gratos. Isso para mim é sucesso. Então, antes de eu pensar nisso, eu pensei, poxa, eu vou mudar todo o meu guarda-roupa para eu já parecer que tenho esse sucesso. Porque ele vai uma hora ou outra querer vir para mim. Então, eu lembro muito bem de, poxa, será que eu estou pronto para atender? O paciente ia chegar, caramba, me tremia todinho. Mas quando eu vestia essa roupa, como eu estou vestindo aqui agora, eu tenho que segurar essa postura. E eu acabava atendendo super bem. Atendia muito melhor. Então, sua mente, ela começa a acreditar nisso. Faça o teste depois, se vista super bem e venha aqui num lugar, né, em que você geralmente não iria tão bem arrumado. Você vai sentir uma outra pessoa. Eu lembro muito bem quando eu comecei a andar assim, as pessoas me criticavam. Mas hoje é super normal, super comum. A Gabi hoje olhou, caramba, bem arrumado, porque eu tenho que transparecer o sucesso aonde eu for. O sucesso vai vir até mim assim. Muitas reuniões, né, coisas relacionadas a negócios que estão fora da nutrição, vieram até mim porque eu transpareci ser uma pessoa de sucesso. As parcerias vinham até mim porque as pessoas acreditam que eu era uma pessoa de sucesso. Então, só por esse motivo já é válido você se vestir muito bem. Mas para se vestir muito bem, não precisa gastar rios de dinheiro. Você precisa saber apenas escolher a pessoa certa, que foi uma coisa que eu fiz lá atrás. Eu investi em uma consultoria de imagem. Hoje, a minha esposa ela é consultora de imagem, mas isso foi por acaso. Eu contratei uma consultoria de imagem, né? Ele mudou o meu guarda-roupa, isso aqui é as roupas que você vai estar usando agora. E eu lembro muito bem de eu ir na Zara, deixar todo o meu dinheiro lá e ficar com aquela sensação, caralho, e agora? Fim do mês. Então eu botei mais uma vez, a água na minha bunda. Quando eu fiz isso, eu me forcei a fazer o resultado acontecer. Então muitas vezes você tem que forçar esse resultado a acontecer colocando essa água, mas não são com coisas desnecessárias, uma viagem, não. Coisas que façam você se impulsionar, certo? Então, isso foi a forma em que eu até hoje faço nesse formato. Eu sempre coloco uma coisa mais difícil, porque as dificuldades é que vão fazer eu ficar uma pessoa ainda melhor, que eu vou aprender a superar aquela dificuldade, certo? A gente coloca também isso como ponto principal, né, que você tem que ter ali no seu cartão de visita, que é a sua bio, uma mensagem que faça mais ou menos a pessoa que caiu ali por acaso, né, caiu no seu perfil, ele entendeu o que você faz logo de cara, né? Então eu coloco geralmente uma mensagem do que você mais faz, o que você mais gosta, e aí isso fica a criatividade de cada um. Descreva na sua bio qual o seu papel na nutrição e como você faz isso na vida das pessoas. Como vocês são estudantes ainda, né? Bota a graduação lá, bota o que você gosta de estudar, que aí vão dar para entender um pouco sobre você só de olhar ali o seu perfil, certo? Outro ponto muito importante é o fato de você se comportar como um profissional, né? Então, se você está ali na figura de produtor de conteúdo, você tem que ser uma figura séria, uma figura que passe credibilidade, né? Muitas vezes o humor ele pode estar associado na sua rede social, mas de uma pitada, né? Você não pode ser o engraçado. As
pessoas querem uma pessoa que confie, que você dê uma dica e, poxa, isso faz sentido, que aí ela vai ter a sensação de que existe valor em você e vai lhe seguir, vai lhe dar uma... né? Porque quando você ganha um seguidor, ele está dando a você uma confiança. Poxa, esse cara aqui ele faz sentido. Né? Então você tem que parecer sempre sério. Uma pessoa que passa conteúdo com frequência. Né? Se você fala que vai fazer uma coisa no Stories, termine ela. Por quê? Se você quebra a expectativa, o cara fez uma história aqui e nem disse mais o que ia acontecer. Eu errei demais nisso aí. Não tinha consistência. Por isso que é importante começar devagar, tá? Entregue conteúdo de valor. Por quê? O algoritmo do Instagram, ele interpreta que o que você passa, que não faz essa sua audiência se comunicar com você, que não tem relevância, ele muda esse formato. Ele faz, ó, esse perfil aqui, ele não está trazendo tanta vantagem em seguir. Joga ele para baixo, coloca outros perfis que estão trazendo mais engajamento. Então, quando você for postar, né, poste algo que você mapeou e que você sabe que aquilo ali vai converter. E eu vou ensinar para vocês como vocês fazerem esse conteúdo aqui hoje, tá? Vamos fazer também o planejamento de conteúdo com vocês, certo? E entregar algo de real valor, não poste a besteira. Então, o que eu falo sempre, né? Comece devagar, mas seja consistente. É muito melhor do que se você for com pressa e terminar parando no meio do caminho. Nada supera o trabalho duro. Se você começa ali, ó, uma postagem por semana, se a gente coloca aí uma postagem por semana, em 4 anos de graduação você fez 192. Aí chega fulaninha de tal, não, vou começar, vou postar todo dia. Cansa, você não está acostumado. Você tem que criar, é um músculo. Assim como hoje eu não estou acostumado ainda a postar todos os dias, mas eu estou querendo fazer isso, não adianta você querer do nada pegar e pum, vou começar aqui, contratei a agência tal. Eu já fiz esse erro. Eu já peguei e contratei uma agência sinistra que postava mais bicho. Se não é você ali na tela, as pessoas não se conectam com você. Já tentei colocar um estagiário nos stories para fazer por mim e não dá certo. Tem que ser você. Só você vai entender a dor do seu seguidor, só você vai conseguir passar aquele conteúdo com real valor, tá certo? Então, comece devagar, mas seja consistente. Porque quando você se formar e já tiver isso aqui na sua rede social, as pessoas vão entrar e vão fazer que nem o Rodrigo. E aí, Rodrigo? As pessoas já sabiam que você era nutricionista há muito tempo, mas faz 1 ano, não é mesmo? É importante você começar agora. Se um professor seu falar, fulaninha está fazendo conteúdo, você está fazendo mal a alguém? É possível você fazer mal com a alimentação? A Yasmin, que faz parte da liga, ela disse para mim que foram reclamar com ela, porque ela passa dica de alimentação. Ela disse, e por que você não perguntou à professora, cadê o seu para eu seguir? Não é. Nem ela faz, o papel dela é fazer isso, o papel da gente é fazer isso. É mudar a vida das pessoas através da alimentação, para que elas não tenham, né, doenças maiores. A gente vem antes do médico. Quando você vai na consulta com o médico e passa o remédio não resolve, o que resolve é a alimentação, a atividade física, certo? Então é papel de vocês mudar isso na população. Então o que você tem que entender? Anota aí, pessoal, isso aqui é ouro, viu? Ó, 4 pontos básicos a sua rede social ela deve ter quando você for fazer um conteúdo, certo? O que a gente mais estuda hoje em rede social? É comportamento humano. É ou não é, Yuri? Comportamento humano. É saber como o ser humano ele reage ao que você publica. Porque aí você consegue mapear qual o conteúdo que vai ter mais impacto. Um conteúdo de valor é um conteúdo que ele simplifica a vida desse cliente, desse seguidor. Então, quando ele vai fazer uma coisa, pô, isso aqui é mais fácil. Isso aqui faz sentido. É uma receita, por exemplo, é uma receita que simplifica o dia a dia dela. Ela vai gostar de saber, ela vai salvar. Então tem essa função lá para ela ver depois. Às vezes na correria ela não tem. Então ela tem uma galeria de publicações de receitas fitness que ela salva. Por mais que você não use a ferramenta dessa forma, existem milhares de pessoas que utilizam. Usam o Instagram para consumir conteúdo. Então se você produz conteúdo de valor, que simplifica, que entretém, né? O que é um vídeo que entretém? Faz você ficar mais feliz, mais animado. Eu comecei a mudar isso no meu Instagram e teve uma repercussão gigantesca. Quem é mais próximo a mim sabe, teve uma publicação minha que deu 2.500 compartilhamentos. Você tem noção disso? Meu Deus, como é que isso é possível? Por quê? Eu uni essas informações. Eu fiz um vídeo em que eu simplificava. Eu falava do pão integral, artesano, e do pão tradicional. Falava das calorias, que eram semelhantes, e a quantidade de açúcar que era igual, e o preço era mais caro. Então simplifiquei para aquela pessoa que não precisa. Em cima disso eu fiz um vídeo que entretinha, era engraçado. A minha forma de falar foi solta, foi eu mesmo ali. Parei daqueles vídeos de fazer vídeo sério, prolixo.
Então as pessoas se conectaram muito mais, porque ela está na rede social, ela não quer mais saber de coisa séria. Coisa séria ela já vê na aula, no trabalho, ela quer lá para desopilar. Então eu trouxe um conteúdo que educou, que entreteu e simplificou. Eu juntei as três, pum! Aí a postagem fez isso. Mas se eu não tivesse esse conhecimento, eu ia fazer aleatório. E se você faz algo aleatório, você não sabe o resultado que vai ter. Então se você conseguir achar uma postagem que faça isso aqui ao mesmo tempo, você vai ter uma postagem que vai engajar. E se for um formato de Reels, vai ser ainda mais, porque o Instagram quer isso de você, ele quer que você utilize o Reels para ele competir com o TikTok, né? E aí você fazendo essa entrega, ele vai jogar você lá para cima. Aí você tem compartilhamento. Quanto mais você compartilha, mais pessoas vêm, mais pessoas vendem, mais pessoas seguem, mais pessoas curtem, mais sua rede social cresce, mais pessoas lhe assistem e mais clientes você tem. Essa é o formato. Não tem que buscar seguidor, mas seguidor real, tá? Então, ensinei aqui basicamente o que deve ser de entrega, né? Aqui são alguns conteúdos, né? Que inspira, que educa, como eu falei para vocês. Um conteúdo que inspira é algo que você fala geralmente de uma conquista sua, né? Algo que você venceu. Então a pessoa lê aquele texto e diz, caramba, que massa, velho. Deixa lá eu curtir. Mas quando você posta algo que não teve conexão, ele não deixa curtir. Sua publicação desce e o Instagram sobe. Ah, ela não está postando tão bem assim. Vou jogar o algoritmo dela para baixo. Aí você diz, poxa, Instagram toda a vida dá esse Xandobá em mim. É porque ele quer que você reaja. E aí, bicho, tá aqui, faz um negócio aí para me ajudar. Zuckerberg, ele vive de anúncio. Então, quanto mais pessoas produzindo conteúdo de boa qualidade, fazendo as pessoas ficarem conectadas à rede, mais anúncios ele consegue colocar para ele vender. Então, é por isso que ele funciona dessa forma. Quanto mais conteúdo de valor, mais você sobe. É algo meritocrático, né? Entende? E aí a gente vai fazer uma prática aqui com vocês, né? Como a gente consegue criar conteúdo de alto valor? Fácil compreensão, formato de Reels, anotem isso, tá? Reels é top 1. Se você fez Reels, você arregaçou. Se você simplificou, é o que as pessoas querem. A rede social funciona como? Na ponta do dedo. Então a pessoa vai passando Reels. O Instagram ele força você a fazer isso. Por quê? Ele quer competir com o TikTok. Então o seu vídeo ele tem que chamar a atenção nos 3 primeiros segundos. Pum! Ei, para aí, se liga. Por quê? Isso vai ter retenção no seu vídeo. E se é uma postagem? A pessoa vai ter que ler, vai ter que passar o carrossel. Então é mais provável que essa postagem ela não engaje. Mas se você usa essas estratégias, você já vai saber como fazer uma publicação que engaje muito mais. E acima de tudo, tem que ser fácil a compreensão. Não adianta você pegar e pegou o artigo tal, passou uma semana fazendo a revisão dele, puxou os melhores tópicos. Se você vende para paciente não quer saber de artigo. Paciente quer saber de resolver o problema dele. Qual é? Como tirar a gordura da pochete. Qual é o cardio que mais seca. É coisa simples. É conteúdo que a gente chama de topo de funil. Um conteúdo topo de funil é um conteúdo que uma criança de 12 anos consegue entender. Então, quando você fizer um conteúdo, faça um conteúdo topo de funil. Se esse for o seu objetivo, para você estar, trazendo mais pacientes para você. A gente está no curso de nutrição, a gente fica imerso em nutrição. Então a gente começa a ter a percepção de que o que a gente está aprendendo é muito óbvio, mas não é óbvio. No seu ciclo familiar mesmo você vai conseguir perceber isso, né? Pô, um dia desse meu pai perguntou, meu filho, Coca Zero não tem açúcar mesmo? Pode tomar à vontade? Diga aí, bicho, tem escrito lá Coca Zero açúcar. Entende? Então é isso, pô. Vocês têm que fazer conteúdo fácil, simples. Vocês vão ver como o resultado vai ser diferente. Pontos básicos, né? Que eu dei alguns exemplos, uma receita prática, né? Você vai conseguir simplificar a vida daquela pessoa e você vai educar ela a como fazer do jeito certo, entende? Então, passos básicos, né? Faz um vídeo, bota ali o áudio, dica de receita fit rápida que você vai aprender em 5 segundos. Pronto, colocou o áudio, já aprendeu a atenção, a pessoa assiste aquilo ali e ela, porra, fez sentido. Salva, curte. Coloca embaixo se fez sentido para você, no final do vídeo deixa aquele comentário, curta, manda para 3 amigos. É um comando de ação. Quando você diz que aquela pessoa assistiu, fazer. Então essas são ferramentas mais avançadas que na minha mentoria quem comprou vai participar. Vou passar um a um com vocês. Entretenha essa pessoa, né? Faça um vídeo que, porra, seja legal de você assistir. Caramba, olha só isso aqui. Manda para um amigo, meu irmão, tu viu esse vídeo aqui, que bicho resenha da bexiga. Antigamente tinha preconceito. Ah, isso aí tá... Eu falava muito do amigo lá de São Paulo, que ele fazia os vídeos que pareciam um doido. Mas eu já vi, caralho, o bicho é muito inteligente. Eu que era otário, porque não tinha cara de pau de fazer o que ele fazia.
E aí o Instagram dele, 100 mil seguidores. O meu, porra, 15 mil só. Por quê? Eu não tinha ligado para isso. Então, quanto mais você entretém, mais você educa, mais você simplifica, os seus conteúdos vão viralizar e você vai ter uma conversão muito maior desses seguidores impacientes. Bem, a gente finalizou essa parte de feed, né, que vocês entenderam, acredito eu. Ficou claro, pessoal? Fala aí pra mim. Conseguiram absorver essas informações? Foi válido, né, tudo isso que eu passei? Fico muito feliz em saber, tá? E aí a gente vem pra parte dos stories, né? O que é o stories? Stories é bastidor. Stories é aquela pessoa que já segue, que caiu numa postagem sua do feed, viu aquilo ali, fez sentido e começou a seguir. Então, quando você começa a adicionar esses seguidores, esse seguidor ele vai o seu perfil vai aparecer muito no começo para ele. Então é aí que você tem que estar presente nos stories. E nos stories é que você vai conseguir passar para essa pessoa a necessidade que existe em ela lhe contratar. Então você tem que ter uma sequência de stories em que converta esse paciente ou esse seguidor em paciente. E como é que você faz isso, Matheus? Aumentando o nível de consciência dele sobre um problema, tá certo? E como é que a gente aumenta esse nível de consciência? A gente vai falar agora, anota aí. Então, o que a gente precisa fazer? Dicas rápidas, né? Coisa que não seja muito prolongada, não adianta você que a receita tal, 50 histórias para explicar uma receita. A pessoa vai pular tudo. A algoritmo tem, caramba, esse cara que posta coisa tão relevante, todo mundo passa. Aí vai lá para baixo. É porque você não está entendendo como é que a ferramenta funciona. Tem que ser rápido, tem que ser simples, tem que ser direto. Abre uma caixinha por dia para você estar disponível, né? As pessoas vão começar a perguntar para você. Se não tiver pergunta, não tem problema. Manda para um amigo. Quantas vezes não fiz para você? Manda aí, Igor, manda uma pergunta para mim. Não tem hoje. Não vai ter dia que não vai ter. Então você consegue mudar isso mandando para um amigo pedindo para ele fazer uma pergunta. E aí você vai explanar sobre essa dúvida. E mais pessoas que lhe assistem diariamente vão entender, caramba, eu tenho esse problema. Eu preciso resolver esse problema. É assim que resolve, ele sabe. E quanto mais você faz, mais você fortalece isso nele. Imaginei, 15 dias a pessoa lhe assistindo e vendo tudo de errado que ela faz. E você resolvendo todo dia. Cada vez mais a pessoa vê, caramba, se eu for nutricionista, vai ser esse bicho. Então como é que você sabe que ele não lhe compra? Quando você não está aparecendo, quando ele não sabe do problema que ele tem, ou quando a sua oferta realmente está fora de cogitação. Quando você faz um valor exorbitante. Mas se está acessível, ele lhe compra. Tá certo? Então, a gente vai falar aqui agora como você planejar o que você vai falar o dia anterior. Olha só, tira foto. Isso aqui vocês vão ver como vai mudar a entrega. Vamos praticar? Bora lá? Daí a gente vai falar o quê? De dor, né? Quando você fala da dor de alguém, ela se conecta com você. Poxa, eu tenho esse problema, né? E aí você vai explanar o que está acontecendo com ela. Sempre vai ser essa mesma ordem, galera. Dor, certo? Você fala da dor, qual é o problema. Você tem esse problema? Você sofre com isso? Você não sabe qual é o melhor horário para fazer cardio? São várias dores que você pode coletar até na hora que você está atendendo, dentro do seu ciclo familiar. Pega essas dores e você mapeia 7 dores aí para você falar durante a semana. Não, 5. E você mapeia isso, ó, cada dia eu vou falar de uma dor. Agora a gente vai falar agora de como explanar essa dor. Por que essa dor acontece, certo? O que causa? Então, dor, causa e solução, tá? Aí eu falo da causa e solução, que são quando a pessoa tem esse sentimento de que você come muito, né, e não vai engordar, é porque ela sempre pensou isso lá atrás. Ela não sabe o poder dos alimentos, ela não sabe que os alimentos eles possuem densidade calórica diferente, né? Então você explana isso para ele. Ó, você está sentindo isso porque, né, é muito comum as pessoas acharem que quanto mais come, né, mais saciado, é uma associação direta. Mas aí você explica como você resolve isso. A gente consegue resolver isso como? Quando o nutricionista passa para você um cardápio e ele coloca ali determinados alimentos, é já pensando nisso, é já pensando em provocar maior saciedade, é pensando em você utilizar alimentos que você pode comer em maior quantidade, porque cada um deles tem um baixo teor calórico, né? Então você solucionou isso para ele, né, em formato de vídeo de explanação, e no final você fica aberto a gerar uma interação. No consultório com uma paciente de hoje, né? A paciente de hoje, a questão, ela tinha medo de comer os alimentos, né, e engordar. Me fala aqui, você também tem medo de comer alimentos, né, em maior quantidade e engordar? Explanei o problema. Então, se você é uma dessas pessoas, né, que acredita se conectou, que os alimentos é que vai fazer você engordar, eu lhe explico exatamente aqui e agora, né?
Não é o volume dos alimentos que vai fazer você engordar, e sim o seu consumo calórico, né? Então, cada alimento... Conteúdo topo de funil. De caloria específica. Conteúdo então, básico. Um baixo poder calórico. E da mesma forma que também possui o contrário. Alimentos que têm um baixo volume e alto poder calórico. E o nutricionista é o profissional que vai saber usar exatamente isso. Através de uma dieta individualizada e calculada, é que você consegue ter uma dieta. Solução: dieta individualizada, calculada, né, é o que você precisa. E um menor consumo de calorias. É justamente esse o papel do nutricionista, trazer facilidade para você atingir mais resultados. Olha a intenção na hora de fazer o conteúdo. Você força a pessoa a necessitar de você. Então, se você faz isso de maneira frequente, cada vez mais pessoas vão ter aquele sentimento: poxa, quanto é que é a sua consulta? Eu já recebo tanto isso que eu não consigo mais dizer. Eu disse: por favor, me deixe seu WhatsApp que minha equipe vai entrar em contato. Porque virou um músculo. Tanto que eu fiz, isso já acontece automático. É reforçando essa necessidade que ela tem de ter um nutricionista. Mas se só falta 5 frutas são interessantes. Cadê aí a solução? Qual o problema dela? Não vai ter. Ela não vai ter essa conscientização. E aí no final eu abro uma caixa de perguntas. Pô, ficou com alguma dúvida? Me manda aqui. Eu quero me conectar com você. Quero saber que você não está conseguindo entender. Né? Você fica aberto, fica disponível. E aí quando a pessoa entra em contato com você, é aí que você vai fazer a venda. Você vai fazer o quê? Perguntar tudo que está difícil na vida dela. O que não está fazendo você evoluir? Me conta. Você vai perder ali 5 minutos, mas aquela pessoa vai ser extremamente grata. E com certeza, se você não conseguir fazer ela perguntar o preço da sua consulta, mais na frente ela vai perguntar alguma hora e vai fechar com você. É ou não é, Rafael? O Rafael agora, quando ele vê uma pessoa perguntando, já olha diferente, né? Eita, aqui ele já caiu na teia. Já interagiu, já sei o que ele quer. É a venda certa. Ficou com alguma dúvida relacionada a isso? Então aproveita e manda na caixinha que eu vou deixar aqui em seguida para você, tá certo? Que amanhã a gente retorna aqui com mais conteúdo relacionado a isso. Passou? Pronto. E aqui eu coloquei um exemplo para vocês, né? Que você pode tirar foto. Um exemplo de um storytelling, né? Isso é muito importante. Você criar uma narrativa. Você tem que criar uma sessão de histórias em que faça aquela pessoa ali acompanhar. Você não pode estar coisas picotadas. Na academia. Espelho do banheiro. Não é FRN. Não, galera. A pessoa não está sabendo o que está fazendo. Você tem que fazer uma narrativa. No dia anterior você faz, ó. Pô, vou deixar bom dia de manhã cedo, né? Para a audiência. De Story 2, peça a atenção deles para responder algumas perguntas simples, certo? Então, pessoal, dá para vocês me ajudarem? Quero fazer um questionamento com vocês que me assistem diariamente. Pode ser? Posso contar com vocês? Caixinha, sim ou não? A pessoa reagiu, ela vai querer continuar. Story 3. Enquete, você pratica atividade física quantas vezes por semana? Você coloca lá. A pessoa é tão simples de responder que ela responde. Então tem que ter isso, tem que ser muito simples de você responder. Para essa pessoa responder. Para ela poder, cara, se não responder isso aqui, aí você avança. Então quanto mais ela clica, mais ela quer participar dessa enquete, porque depois pode falar. Nesse tipo de caixinha você deixa perguntas abertas ou você já coloca as opções? Boa pergunta. Quando você faz uma caixinha dessa, é interessante que você já introduza um tema. Muitas vezes quando a pessoa entra no seu Instagram, ela não sabe exatamente o que perguntar. Mas quando você deixa um tema em aberto, ela já tem mais fácil e é mais fácil que essas perguntas aconteçam. E essa interação que essa pessoa faz no seu perfil, faz o seu engajamento aumentar também. Tá certo? Daí a gente vem, ó, Story 3, enquete. Você pratica exercício quantas vezes por semana? 2, 3, 1, né? Então aqui você já esclarece, poxa, ela tá sabendo que ela tá fazendo pouco. Quem é que acha que uma vez por semana é muita atividade física? Então você está forçando ela a mostrar que é pouco, né? Story 4. Prefere fazer qual modalidade? Aí você bota lá ciclismo, futebol, para ela se conectar com você, né? Saber que é realmente importante. Story 5. Qual horário geralmente você treina? Manhã, tarde, noite, nenhum? Certo? Story 6. Uma enquete, né? Tem a sensação que faz muita atividade física e não tem resultado? Olha aí o problema. A pessoa se conectando com o conteúdo que você passa, falando a dor dela. Poxa, quantas pessoas você conhece que faz atividade física e não tem resultado? Eu conheço várias. Em casa mesmo meu pai reclama todo dia: meu filho, faço tudo com atividade física e não emagreço, o que eu faço? Entende? Então aí você vai aumentando a consciência dela sobre um problema, né, que você vai resolver no final.
História 7, enquete. Qual lugar você acumula mais gordura? Você vai dizer a ela o que ela quer. Poxa, é aqui mesmo, ó, a minha pochete aqui, Matheus. Tá incomodando, tá tirando, como é que eu faço para tirar? Aí ela vai gostando, vai se conectando. Na sua opinião, aeróbico faz perder gordura? Aí ela, pô, faz. Lógico que faz, não é não? Você vai dizer que faz. História 9, você faz... calma aí, na sua opinião... Isso. História 9 é sequência de histórias explicando que, na verdade, não é o aeróbico que faz perder gordura. Você expõe ela a necessidade de lhe contratar. Porque você vai falar, não é bem assim. Porque quando ela responder que sim, você diz que não. Resposta errada. Aí ela, caramba, eu tô errada. Esse nutricionista é pauleira mesmo. Aí você faz uma sequência de histórias explicando que o que importa deve ser calórico, que mais que você faça atividade aeróbica, isso não quer dizer que você vai emagrecer, que muitas vezes você está fazendo atividade física 1 hora na esteira após o treino e você não tem resultado por causa disso, porque só do jeito não está planejado. Entendeu? Você esclareceu para ele a necessidade sua. E ele vai querer uma hora lhe comprar, fazer a consulta com você. E aí você faz a caixinha no final. Qual a sua dúvida sobre aeróbico? Então, se essa pessoa, ela foi aquele lead certo, né? Ele aqui estava aquecido, ele vai perguntar, ei, Matheus, como é que funciona essa consulta? Aí ele vai fazer o que, Rafael? Uma videochamada gratuita, né? Para fazer um pitch de vendas. Pode fazer um script, né? Para matar todas as objeções, facilitar a forma de pagamento. Isso são coisas mais avançadas que na mentoria a gente já vai passar para os alunos que vão entrar. Pode falar. Matheus, nesse caso, quando você está colocando isso, porque você está por trás dela. Isso. Eu mapeei tudo, né? Eu antes de eu... Você tá... Não, eu faço como? Geralmente eu pego... Acho que falhou aqui. Pode trocar aqui? Geralmente eu faço ou com uma foto que esteja relacionada ao tema, né? Por exemplo, se é naqui aeróbico, uma pessoa correndo, você vai ali no Pinterest e tira um print e coloca para ter contextualização do tema, né? E gerar curiosidade acima de tudo. Então, quando você coloca no final ali, no fundo dessa postagem algo relacionado, gera curiosidade. Se a pessoa por acaso passou aquelas histórias muito rápido, ela acaba voltando e fica, o que ele está falando aqui? Entende? Então, tudo é pensado. Existe uma forma de se fazer as coisas, tá? E aí, no final, você deixa essa caixinha e já vai saber as pessoas que estão aquecidas. As pessoas que perguntarem para você são as pessoas que têm essa real dor. E é em cima dela que você pode mandar uma mensagem no direct. Entende? É você ter intenção de captar esse paciente e não esperar ele chegar. Ei, Nutri, me fala aí como é que eu faço para emagrecer. Ele não vai fazer isso, ele tem vergonha, ele tem um problema. O que é que tem um problema e dizer, ei, eu quero resolver aqui, estou com depressão? Não, faz isso. Então você tem que ir atrás desse cliente para você conquistar ele. Exemplo 2, viu? Vamos lá, anota aí. Mais uma vez, você gera interação, né? Você gera essa conexão com a audiência, você faz essas pessoas entenderem que você é uma pessoa aberta e disponível. Isso foi um erro que eu cometi lá atrás. Eu era uma pessoa muito fechada, eu era uma pessoa tímida, né? Uma das ferramentas que eu fiz, que o Rafael também fez, indiquei para ele, foi a mentoria com o Ivan, né? Ivan Cantissani, que ele é nutricionista e fala muito sobre psicologia, sobre gatilhos mentais, bloqueios mentais e comunicação, né? E ele me fez ser essa pessoa que eu sou hoje, através do quê? Do conhecimento. Quando você sabe quais são os bloqueios que você tem, você consegue destravar isso e ser uma pessoa muito mais solta, né? Livre, não se importar tanto com a opinião dos outros. Isso alavancou demais na minha carreira. Eu acredito que a sua também, né, Rafa? Já tá muito importante. E aí, outro momento, né? Deseja bom dia para a sua audiência. História 2. Compartilhe o relato de uma amiga que estava sofrendo com constipação. Esse tipo de história gera conexão, certo? Você falou de um problema que o seu amigo tem e que você conseguiu resolver. Então, a pessoa quando assiste isso lá, ela vai entender, caramba, eu tô com essa mesma situação. Eu quero saber o que ela fez. Quem está com a dor quer resolver o problema. E quando você resolve para ela, olha o valor que você tem. Tá de graça no seu Instagram. Mas você tem que fazer o que antes? Mapear o que você vai fazer. Se você acorda de manhã para fazer as histórias, você vai ver, amigo. Aí se a mãe que gritou com não sei quem, tem que levar não sei onde do carro que foi para lá, não vai acontecer. Tem que mapear para executar. Isso aqui você consegue fazer em 30 minutos, se você mapear antes. Mas sem mapear, não sai do papel. Tá? Compartilha o Renato da amiga que estava sofrendo com constipação, então você fala, poxa, fulano de tal. Não, você vai fazer o seguinte, você vai fazer... Então, galera, estava conversando com minha amiga, fulano de tal, e ela vem sofrendo muito, né, com constipação, e lá no curso de nutrição eu conheci algumas coisas relacionadas a probiótico. Você já ouviu falar sobre probiótico e como ele pode melhorar esse problema? Pois é, eu coloquei algumas situações em prática com ela e consegui resolver, e eu queria ajudar vocês, né, para
né, a gente conseguir se conectar e vou fazer uma enquete. Você conhece alguém assim? Story 3. Story 4. Você tem o hábito de beber água e andar com a garrafinha? Olha isso, pondo o problema. A pessoa não tem o hábito, ela sabe que precisa. Então você está dando uma dica já. Story 5. Conhece algum familiar que sofreu com cálculo renal por não beber água? Todo mundo tem. Entende? Todo mundo tem um familiar assim. Então ela vai dizer sim. Ou vai dizer não. Então está interagindo na postagem. Apresente um dado que comprove os perigos de não beber água. Né? Quando você fala que isso vai, né, acabar com a vida dessa pessoa, ou você vai explanar que se ela não fizer isso certo, vai ser um grande problema, isso aí faz as pessoas quererem resolver. Né? Então você pega um dado, uma pesquisa, algo assim, que sustente o seu argumento, que isso vai ser um ponto muito forte. Isso aqui é um exemplo, né? Você pode usar para qualquer tipo de coisa. É só uma ordem que acho interessante ser seguida. E Story 7, né, uma enquete. Você sabia dessas informações? Então, essa pessoa que responde sim ou não, quando ela responde não, você sabe que ela foi até o final e que ela provavelmente tem aquele problema. Né? Então, você já mapeou ali esse seguidor. E é interessante que quando o seu perfil é pequeno, você consegue conhecer todo mundo ali que está ao seu redor, você consegue mapear essas pessoas que realmente precisam e consegue fidelizar esses primeiros clientes. Certo? Isso é uma coisa que o Rafael faz muito, muito bem. Ele dá atenção suprema, os pacientes ficam super gratos e esse boca a boca é muito forte. Hoje, o Rafael não precisa nem de consultório, né, Rafael? Remoto, de casa, ganhando bem, gastando pouco. É isso aí, a nova geração de nutricionistas. Ensine como calcular a recomendação de água diária e por que deve beber de maneira fracionada ao longo do dia. Aí você dá aula, né? Aí você vai dizer a resolução desse problema. Como você vai resolver isso nele? Calcule 35 a 50 ml de água por quilo corporal, isso vai ajudar você, né, a ter um trânsito intestinal melhor, a você ter uma hidratação das suas fibras, isso vai favorecer você ter, e aí você explanou. Ficou com alguma dúvida? Me manda aqui, que eu quero. Finaliza sempre assim, ficando disponível, tá? As pessoas vão se conectar com você. E esse post que você fez, provavelmente depois você pode até usar no feed, né? Se você botar ali, ó, o Reels cortado, fizer uma edição bacana no CapCut, na minha mentoria também vou ensinar isso aí, como utilizar o CapCut, né? Como você colocar legendas, como você fazer ali a postagem e que eduque a audiência nesse post que você já fez. Você pode reciclar o post, né? É o que a gente sempre fala. Você vai começar domingo, antes da segunda-feira, e você vai fazer um conteúdo. O que você tem que entender? Essa ordem, tá? Sempre para você fazer um conteúdo é essa ordem aqui. Dor ou problema, né, que a pessoa possa ter. Você vai explanar esse problema, você falar o que causa esse problema, e depois você vai solucionar esse problema. No final você vai colocar uma caixinha para ficar disponível. Não tem erro, galera. Eu digo a vocês, faça 7 dias isso aqui. Se você fizer e não vier uma pessoa atrás de você perguntando quanto é ou se você já está formada, eu mudo o meu nome. Você manda lá no Matheus, eu testei e não consegui. É impossível, certo? Fazer aeróbico e não ter resultado é o problema, né? As pessoas dizem muito isso. Faço cardio e não consigo emagrecer. Causa? É porque a sua dieta está sem controle calórico. Você está pesando a sua comida? Você sabia que o que faz você emagrecer é a quantidade calórica que você ingere? Se você tem um gasto calórico X e você consome mais 2x, você não vai emagrecer. Olha como é básico. Então a criança entende isso aqui. E aí você gera a solução. Então é necessário para que você tenha déficit calórico que você focar na dieta, pesar mais os alimentos, utilizar alimentos com baixo índice glicêmico. Aí você dá a aula. Aí a pessoa, pô, caramba, Matheus, gostei. Aí curte lá, pum, compartilha aquele, ó, aí que bacana que ele falou aqui. É assim que a rede social acontece. É a maior avenida do Brasil, do mundo, né? Então você tem que usar isso a seu favor. Se você não está usando, você está perdendo dinheiro todos os dias. Até que está formado, não dá para você ganhar dinheiro. E Yasmin vai ser o meu piloto aqui. Eu vou mostrar, ela está estagiando comigo, né? E vou mostrar como você consegue ganhar dinheiro mesmo estudando nutrição, sem você poder passar dieta. Porque ainda assim é possível. E ela vai mostrar em breve para vocês como. Vamos lá. Passar aqui. E o que a gente construiu até aqui, né? Um gatilho mental muito poderoso, né? O sentimento de reciprocidade é algo divino, certo? Tudo que você faz em prol do outro, ele tem uma sensação de dívida. Você tem uma sensação de dívida para mim? Porque eu ajudei ele. Então, se você faz algo por alguém,
tem sensação de dívida? Porque eu ajudei ele. Eu ajudo as pessoas. Isso retorna para mim. Então, se você é um nutricionista da nova era, um nutricionista que realmente quer, já sabe onde você quer chegar, faça isso pelo próximo. Isso vai voltar para você. As pessoas vão querer o seu trabalho, as pessoas vão querer se conectar com você. Entende? Então, esse é um gatilho extremamente forte que diariamente você pode utilizar na sua rede social. Seção de dívida. E aí a gente entra, né, um pouquinho do que seria a mentoria, né, só para dar um gostinho, de como você iria converter essas pessoas, esses seguidores em pacientes. Existe uma forma, né? Eu vou dar uma pincelada superficial. Toda vez que alguém entrar no seu Instagram, né, mandar uma mensagem para você, você já tem que saber que ele quer o seu serviço, tá? Então ele mandou uma dúvida, ele quer lhe comprar. É porque não ficou tão claro ainda, né? Ele quer tirar uma dúvida de alguma coisa, mas lá no fundo ele quer lhe comprar. E como é que você vai fazer essa pessoa lhe comprar? Você escutando as dores dela. Então, me conta, como é que você está fazendo sua dieta? Tem alguém lhe acompanhando? Ah, tem não. Beleza, você já sabe uma, não tem. Depois, me conta como é que está a sua dieta hoje. Ah, não estou fazendo dieta. Você está pesando os alimentos? Também não. E atividade física, você está fazendo? Não. E aí você conversa. Você vai entregar tanto para essa pessoa ali, gratuito, só no texto, que ela vai ficar com esse sentimento que eu falei para vocês, de reciprocidade. É óbvio, né? Se você chega numa vendedora numa loja, ela tira 1000 peças de roupa, tira uma, tira outra, vai e volta, e a calça tal, e você chega no final, quero não. Você fica com o sentimento ou não fica? Eu vou levar para ajudar a bichinho. Então você faz isso, né? Se você está no começo da sua carreira e você faz isso, se você tem uma oferta barata, ela vai lhe comprar. Vai lhe comprar, não tem como dar errado, galera. Não tem como dar errado, ela vai lhe comprar. Só ela vai comprar se estiver muito fora do orçamento. Se você não foi clara com essa oferta, você não sabe realmente quais são os entregáveis, os bônus, né? Você ficou nervoso ali e não soube explicar tão bem, né? Ou se essa pessoa realmente ela não se importa com esse problema ainda, você não aumentou o nível de consciência dela. Então, se você fez esses 3 pilares, eu tenho certeza que ela vai lhe comprar, tá? E aí vai ficar o script de vendas para a mentoria, né? Não posso passar tudo aqui, senão não sobe o conteúdo. E aí, aqui é o QR Code, né? Esse sábado eu vou estar dando início à minha mentoria, né? A nova geração de nutricionistas. Quem quiser depois vir aqui e tirar, né, a Potal Solar, já vai cair direto lá no carrinho. E vou ficar disponível para dúvidas. Se vocês tiverem algum tipo de dúvida, é só passar um microfone aí para o pessoal, que eu vou estar esclarecendo. Espero que vocês tenham gostado, acima de tudo, tá? Boa noite.